Ô, Caio, menino Caio da base, vai chorar na cama que é mais quente, tá bom? Sabe por quê, cara? Porque se você chora no Morumbi, dá vontade da gente chorar também. É uma cena muito emocionante de caras que torcem muito por você. Parabéns, você tá louco. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou trazer agora, 5 notícias excelentes pra vocês. São 5. E aí eu quero ver alguém falar pra mim que é otimista. São 5 notícias excelentes, divisores de águas aqui pro São Paulo Futebol Clube. Coisas incríveis que o São Paulo mostra que voltou sim pra brigar por todos os títulos, como eu tô falando aqui o ano inteiro. E agora vocês vão me dar razão. Divirtam-se no vídeo de hoje. Pega um café agora aí e divirta-se no vídeo de hoje, beleza? Falarei agora com vocês sobre contratações, sobre as entrevistas de Belmonte e Rogério, coisas incríveis de verdade. Gente, deixa o like pra dar moral no vídeo aí, deixa aquele like maroto, da hora, Gilmar, cheguei no like! Valeu, obrigado. E se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Sertão Bets, a casa de aposta onde você consegue dar os seus palpites de futebol e você acertando, você ganha uma rendinha extra que é muito bom. Sertão Bets, nesse mês de maio, vai sortear R$500 para um dos seus usuários cadastrados no site. Então você fez o depósito, você faz por Pix, facinho ali e tal. Você fez o depósito, tá concorrendo a 500. Fez, depositou novamente, concorre mais. Hoje tem jogo do Atlético Paranaense contra o Caracas pela Libertadores. Tem Boca Juniors e Deportivo Cali pela Libertadores. Tem o Corinthians contra o Always Red. Vamos Always Red! Jogo legal de fazer sua aposta aí, sua fezinha. Tem o Vasco com o Brusque pela Série B, da hora. Tem um monte de jogo. Então vai na Sertão Bets, primeiro link na descrição, comentário fixado, você vai me agradecer. Valeu, Sertão Bets, tamo junto. Galera, então vamos começar falando que o São Paulo contratou o Caleri. Eu sei que não tem muita novidade nessa notícia, porque ele vai acontecer e já iria acontecer. Mas, contudo, o Caleri é hoje, pra mim, o melhor centroavante do Brasil. Tá com a camisa do São Paulo, é um dos melhores do mundo. E eu acho que isso mostra uma diretoria do São Paulo que respira ares diferentes. Quando você contrata um cara igual o Caleri por 14 milhões de reais, começando a pagar no terceiro ano que ele está no São Paulo, chegou no ano passado, pouquíssimo, começou em 2022, então vai começar a pagar em 2023. Paga em 23, 24 e 25. A importância de 14 milhões já muda daquela diretoria que contratou o Orejuela por 14 à vista. É o valor do Orejuela estar contratando o Caleri. Isso tem a mão do Rogério Ceni nesse trabalho. Claro, não na escolha do Caleri, mas na responsabilidade financeira com que o São Paulo usa hoje no seu time e no seu modo de gerir futebol. Então, Caleri, parabéns, seja bem-vindo à sua casa, meu parceiro. Como o Crespo te disse um dia, seja bem-vindo à sua casa. Não menos importante, e indo para outra notícia incrível que para mim surge agora, o Caio, Caio Careta, que faz a caretinha dele lá, o Caio começa a jogar pelo time do São Paulo profissional contra um adversário que não é bom, mas é um adversário que chega firme, faz muitas faltas, e o Caio mostra que aquele futebol da base que ele protagonizava, ele continua no time profissional. Não tem meio termo. Ou o Caio vai jogar absolutamente mal e não vai ser o profissional que nós esperamos, ou o Caio é sim aquele menino da base que pega a bola na ponta esquerda, cai pra cima do marcador sem olhar quem é e consegue normalmente driblar o cara. O São Paulo tenta um ponta, precisa de um jogador de beirada de campo. Rogério Ceni pede um jogador do 1 contra 1 desde sempre, e o Caio tem se mostrado esse menino de suma importância no 1 contra 1. Dito pelo próprio Rogério Ceni na entrevista coletiva que deu, muito elucidativa, sempre muito lúcido nas coletivas, o Caio talvez seja o melhor jogador de 1 contra 1. Acaba de fazer 18 anos, convocado para seleções de base, um menino que pro São Paulo vai ser o próximo Antony, eu não tenho a menor dúvida. É claro que eu não quero que ele seja o Antony, né? Eu quero que ele seja um jogador que fique no São Paulo. Que Antony, David Neres, a gente vai torcer para esses moleques sempre, mas na Europa. Mas não adianta nada também, vai torcer por a seleção brasileira. A cada 4 anos você torce pro Antony na Copa. Lindo, né? Na Champions League você torce pro David Neres, né? No Ajax. Mas o que o São Paulino precisa é o São Paulo ganhando. São Paulo, se tivesse com o ataque hoje Antony, David Neres, Luiz Araújo, pensou como é que seria? Então vamos, São Paulo, segura esse menino Caio aí, porque esse sim
Ele vem bem. Eu ia colocar na capa do vídeo aqui, sem zoeira agora. Presta bem atenção, eu ia pôr na capa do vídeo que o Caio pra mim tá fora do São Paulo, tá vendido. Por quê? Porque eu acho que isso vai acontecer realmente. Mas aí eu sei que viria a gente aqui bater na porta aqui pra me... Sabe? Que como assim? Mas assim, é difícil demais segurar um menino igual o Caio. Eu tô preocupado com o Diego Costa, por causa da liderança que tem. Imagina com o Caio. Mas então, São Paulo, segura o Caio. Rogério, coloca o moleque pra jogar, porque ele vai longe nesse time do São Paulo, ele vai longe. É o futebol raro, é o futebol do Cebolinha, é o futebol do Bruno Henrique, é o futebol do Dagoberto, até sei lá, talvez até mais rápido. Dagoberto é muito melhor, não é nada que eu tô falando de comparação. É o jeitão de vir pela esquerda, cortando pra direita pra guardar, e ele treina chutes pro gol todos os dias. Maravilhoso, parabéns. Não emocione mais a gente desse jeito. Na hora que eu fui comemorar o gol, o moleque começa a despencar ali, eu choro, quase que eu chorei junto. Eu falei, caramba, que situação, cara. Nessa fase da vida eu vou chorar com um gol do menino da base contra o Ayacucho numa Sul-Americana já classificada no Morumbi. Eu falei, nossa, será que eu cheguei nesse nível? Vamos então para a próxima notícia, não menos importante e excelente. O Rogério Ceni dá uma entrevista coletiva e ele deixa claro, para bom entendedor, eu vou falar agora aqui e você preste bastante atenção. Tá tomando seu cafezinho? Olha só, acabou o rodízio no São Paulo. Ah, Juba, mas ele não falou... Falou que acabou o rodízio no São Paulo. O último jogo molezinha seria esse do Ayacucho e o São Paulo priorizará o Campeonato Brasileiro. Só que não tem Copa do Brasil e Sul-Americana confrontando data com o Campeonato Brasileiro. Um joga no fim de semana e o outro joga no meio da semana. Portanto, dá para você mesclar um jogador ou outro, 2, 3, mas o São Paulo não tem mais rodízio de jogadores. Joga quem está melhor. Ou você duvida que Diego Costa, Arboleda, Caleri estarão em todos os jogos de mata-mata da Sul-Americana, da Copa do Brasil, e em todos, sem exceção, jogando dentro ou fora de casa do Brasileirão. Acabou o rodízio. E para mim isso é uma notícia assim acima da média. Agora vai entrar um São Paulo em junho. Vamos entrar em junho, sem contusões sérias, né? Tem algumas, tornozelo, como o Rogério disse, isso aí não dá pra... Osso, né? Parte óssea, parte de ligamento, você não tem o que fazer. Você pode evitar as contusões musculares. E contusão muscular, o São Paulo, salvo engano, só tem o Andrés Colorado. O resto é tornozelo, Sara, Nicão, talvez o Thales Costa. Tornozelo não é inevitável. O que o São Paulo podia evitar, ele evitou a todo custo. Entra em junho agora mais inteiro que os outros, ninguém retalhado ali, todo quebrado, todo mundo descansado, muitos caras ainda ganhando ritmo, Luciano, Nicão, Patrick, estão ganhando ritmo ainda para ser aqueles caras que o São Paulino um dia contou, e agora o São Paulo entra na fase de mata-mata nesse nível. Então eu não tenho dúvidas que o São Paulo brigará os 3 títulos. O Rogério Ceni não fala abertamente, mas vai brigar os 3 títulos. E o São Paulo entrou num caminho de amortização de dívida, o que me leva para a próxima notícia, que não é menos importante, muito pelo contrário. Quando o Rogério Ceni falou abertamente na entrevista coletiva que para ele não pode ter um desmanche, não deveria ter um desmanche e tal, e que os jogadores deveriam ser vendidos no mínimo por 10 milhões de euros, que são os meninos da base. Você não vai vender o Nicão, não vai vender o Patrick, o Colorado, o Caleri, Colorado não, o Caleri, você não vai vender o Luciano. Então que estamos falando de Nestor, de Igor Gomes, de Sara, de Pablo Maia, de Luan, de Diego Costa, de Wellington. São esses caras que podem sair do São Paulo. E aí o São Paulo chega e fala... O Rogério fala, precisamos vender no mínimo 10 milhões de euros. Que aí você arruma o São Paulo. E estamos torcendo por uma venda do Antony ainda lá na Europa para a Europa. E aí o São Paulo ganha uma fortuna e fecha o orçamento. Fechar o orçamento é você colocar a casa em ordem. Porque o orçamento foi previsto para fazer algumas coisinhas anualmente para recuperar o São Paulo. Fechando o orçamento com uma venda de um Nestor da vida e de um Antony da vida, você já fechou o orçamento. Olha que coisa maravilhosa. Eu iria até além, venderia uns 2, 3. Porque eu sei que o São Paulo precisa de grana para agora para jogar bola. E aí o Belmonte dá uma entrevista coletiva também muito lúcida, muito bem-humorada, muito transparente, para dizer a verdade. Não sei,
até que ponto a transparência, mas se foi muito transparente e muito lúcida, de você pensar, será que o Belmonte é bom? Né? Será que ele é bom? Vou ficar em cima do muro agora e não vou criticar não. Falou exatamente que está alinhado com o Rogério Ceni no discurso de 10 milhões de euros, coisa e tal, e que o São Paulo pensa em vender apenas um jogador. Por que um jogador só? Porque esse jogador, sendo vendido, ficariam outros 5 da base intactos ali, sem o São Paulo ter que se livrar deles, como fez com o David Neres, com 8 jogos, foram as palavras do Belmonte, e que o São Paulo não é um banco, o São Paulo é um time de futebol e que não pode ter uma perda técnica desesperada no meio do ano. Então, muito daquilo que o Rogério Ceni mesmo passou com o Leco em 2017, cai por terra. Fica o Belmonte agora com outro discurso totalmente alinhado com o técnico, com a comissão técnica, e o Belmonte fala: quando você procura contratação de jogadores, Rogério Ceni também na coletiva falou, você pode buscar um cara no Goiás, como o São Paulo fez em outrora, ir buscar um cara na Série B não é vergonha nenhuma, não precisa vir o nome, precisa vir a entrega, precisa vir a vontade, precisa vir a hombridade, o caráter, o cara que vai chegar e querer jogar a todo e qualquer custo. É isso que o São Paulo precisa, palavras de Rogério Ceni. E o Belmonte, ele usa isso a favor do São Paulo e totalmente alinhado com o Rogério Ceni. Ele falou, eu vou buscar caras. E eu não preciso gastar fortuna para buscar os caras. Olha só vou abrir um parênteses aqui antes de falar. O Belmonte é o cara que contratou o William com 35 anos do México. Então se o Belmonte um dia assistir esse vídeo aqui, Belmonte, você contratou o William, você contratou o Orejuela, né? Você trouxe o Éder de um valor carésimo, sem conhecer o Éder, sem saber a condição física que ele estava. Tanto que o Éder demora para se adaptar no futebol brasileiro e quando se adapta não era nada daquilo que o São Paulino esperava. Aquele jogador de seleção italiana, aquilo não veio. Então o que veio foi um jogador que um dia foi bom de bola e que hoje tem lampejos do que foi um dia. Fecha parênteses aí. O Belmonte, então, ele fala que o São Paulo tem oportunidades, estando atento no mercado, para ir buscar esses reforços sem gastar fortunas. E ele fala, e para isso, eu tô aqui com o Rui Costa, que é um monstro, eu tô aqui com fulano de tal, que da estatística lá, ainda tenho o Muricy e o Rogério. E isso aí é um reforço gigantesco para escolher esses jogadores. E ele cita Colorado, que veio por empréstimo. Ele cita o Caleri, a condição que veio. Ele cita o André Anderson, na condição financeira que veio. Que são jogadores que você consegue, na oportunidade, ir buscar caladinho. Pode reparar, quando fica um leilão, jogadores igual o Pedrinho, que veio lá do Shakhtar. Quando você fica com um jogador igual o Douglas Costa, fica todo mundo querendo. Aí o São Paulo no leilão se perde. Benedetto, né? Fica aquela maluquice. Quando o São Paulo fica caladinho, ele trouxe o André Anderson. Não sabemos ainda onde vai chegar, mas ele trouxe o André Anderson. Ele trouxe o Nicão no frigir dos ovos ali. Você foi dormir sem Nicão, acordou, o Nicão tá aí, ó. Chegou no São Paulo. A mesma coisa com o Patrick, que não foi um rolo com o Lisieiro, mas envolveu também uma boa relação com a troca do Lisieiro. Trouxe também o Colorado, que ninguém nem sabia da existência do jogador de seleção colombiana aqui no Brasil, não tinha disputa com o Palmeiras, com o Flamengo. Foi buscar o Colorado, que parece ser um ótimo jogador. São Paulo foi buscar também o Rigoni nessas mesmas condições em outra época, porém com a mesma diretoria. Então, essa intenção da diretoria de ir buscar jogadores de uma maneira oportuna, de oportunidade boa, eu acho que é muito do caminho do que o São Paulo precisa. Gostaram do vídeo ou não gostaram? É o caminho ou não é? Sem rodízio, elenco reforçado e um técnico que no mínimo sabe exatamente qual que é o caminho para chegar nos títulos. Elenco fechadinho, todos os jogadores na mão, todo mundo contente com o técnico. Vamos para cima. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é São Paulo Futebol Clube. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e se divertido. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!